Vamos mergulhar numa das emoções mais humanas que existem, o medo. E para entender de onde ele vem, a gente vai voltar para uma das histórias mais antigas de todas, a do Jardim do Éden. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. E olha, não estamos falando daquele medinho de altura ou de aranha, sabe? É algo bem mais fundo. Aquele sentimento de não ser bom o suficiente, de estar meio desconectado, que, vamos combinar, todo mundo já sentiu uma hora ou outra. Bom, a nossa história começa num cenário de harmonia total. Antes de existir medo, antes de existir vergonha, o que reinava no Jardim do Éden era a pura inocência. Imagina só, um jeito de existir sem ansiedade nenhuma. Uma conexão completa com tudo ao redor, sem julgamentos, sem autocrítica. Era assim no Éden, um lugar que é o símbolo máximo de plenitude, de pureza. A profundidade dessa frase é impressionante. Nus e sem vergonha. Isso vai muito além da falta de roupa, né? Significa uma transparência total, uma vulnerabilidade sem medo. Não tinha nada para esconder, simplesmente porque não existia o sentimento de inadequação. Mas essa tranquilidade toda não durou. E é exatamente aqui que a história tem uma virada daquelas, e uma emoção totalmente nova entra em cena. O medo desperta. O processo todo aconteceu em etapas, né? Primeiro veio a sementinha da dúvida, plantada ali pela serpente. Depois o ato em si, a desobediência. E por fim, a consequência imediata, uma nova consciência desperta. E com ela, pela primeira vez na história, o medo. A transformação é gritante. De um estado de harmonia, de conexão, a humanidade mergulhou num estado de medo e de vergonha. Aquela transparência toda deu lugar para a necessidade de se esconder. Foi uma mudança radical na experiência humana. E o primeiro ato movido por essa nova emoção foi exatamente esse: se esconder. As folhas não eram só para cobrir o corpo, mas para tentar ocultar a vulnerabilidade, a culpa, a vergonha que tinham acabado de descobrir. Tá, mas o que essa história tão antiga tem a ver com a gente hoje? Acontece que ela tem um eco gigantesco dentro da psicologia moderna. Muitos psicólogos e pensadores, eles olham para essa narrativa e reconhecem ali uma descrição perfeita de uma experiência que é central para a nossa condição: o medo de ser rejeitado, o sentimento de não ser bom o bastante. Isso não é invenção de agora, não. Está enraizado na nossa psique. Então, o que é a vergonha, afinal? É aquela emoção dolorosa que sussurra no nosso ouvido que a gente tem algum defeito e que por isso não somos dignos de pertencer, de nos conectar. É o medo de que se as pessoas nos virem como realmente somos, elas não vão gostar. Sua familiar, né? E a gente vê o resultado disso por toda parte. Aquele medo da rejeição que nos impede de sermos nós mesmos. O isolamento que a vergonha causa. Aquela vozinha interna que não para de criticar. Tudo isso são barreiras, sabe? Muros que nos impedem de criar conexões de verdade e nos deixam com um sentimento de perda, a perda daquela harmonia original lá do Éden. Mas a história não acaba com medo e vergonha, não. Ela também aponta para uma saída, para um caminho de redenção. E se esse medo todo não for uma sentença para sempre? A grande virada aqui é pensar nele como um convite, um chamado para a gente olhar para dentro, encarar nossa própria vergonha e começar uma jornada de autoconhecimento. E como seria esse caminho? Bom, ele começa com a coragem de encarar de frente aquilo que nos envergonha. Depois, vem a parte de soltar as folhas, sabe? As máscaras, as defesas, tudo que a gente usa para se esconder. E aí, finalmente, isso nos permite ficar de frente para a luz da autoaceitação, entendendo que a gente merece conexão, mesmo com as nossas imperfeições. E é nesse confronto, nessa jornada de aceitar a vulnerabilidade que a gente encontra o chamado para viver de verdade, plenamente. Não mais com medo, escondidos, mas abertos, autênticos. É uma mensagem de esperança, sim, muito poderosa. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Hoje em dia, no nosso mundo, quais são as folhas que a gente usa para esconder nossa vulnerabilidade? O que será que nos impede de viver de um jeito mais autêntico e conectado? Talvez a resposta para isso já seja o primeiro passo para a gente finalmente sair do esconderijo.